O padre Patrick se voluntariou e foi à CPI das bets. Ele afirma que recebeu uma proposta de R$560 mil para divulgar apostas ainda no começo aí do boom das bets e trouxe outras revelações ali durante o seu depoimento, do ponto de vista dos dramas das famílias sobre o vício em apostas. A gente vai continuar falando dessa CPI que está dando o que falar agora no Plantão do Meteoro. Falar o que tá dando que falar, né? Essa foi ótima. Vou colocar a Daiane Oliveira aqui na tela, o arroba da Dai tá ali, o arroba Daiane J. Oliveira, para você seguir a Daiane em todas as redes sociais. Dai, é claro que tem essas bizarrices que a gente viu, como o da Virgínia, mas o depoimento do padre, o que é muito curioso, né? Um padre estar aí falando sobre esse CPI das bets, pareceu um depoimento bem importante, né? Tá mutado. Sim, Lúcio. Obrigada. Sim, Lúcio, foi muito importante. Para começar, quando você fala o padre está aí nessa posição, de fato chama atenção? Sim, chama muita atenção. Infelizmente, tem dois lados. Eu vou até começar com a piadinha, tá? A CPI das bets está me fazendo conhecer gente que eu não imaginava que existia e que tem 6 milhões de seguidores. Né? E tem 6 milhões de seguidores alguma dessas pessoas. Eu sabia que esse padre ele era influente de certa forma. Eu já tinha visto um ou outro vídeo passando na minha timeline ali, quando você está passando o dedo nas redes sociais, você sabe que ele existe. Mas saber, por exemplo, a influência, que ele tem 6,6 milhões de seguidores nas redes, eu não fazia ideia. E o padre ele teve um papel fundamental, ao contrário da Virgínia. Ele não prestou um desserviço. Pelo contrário, quando ele fala sobre as bets, ele fala de um ponto de vista muito interessante e ele traz o seu papel, inclusive, enquanto sacerdote que ouve, que acompanha esse tipo de tragédia familiar, porque é exatamente isso que é, e ele vai falar um pouquinho sobre. Eu vou te pedir, Lúcio, para trazer a matéria, que é a matéria da TV Senado, que fala sobre o depoimento do padre Patrick, e logo em seguida a gente comenta um pouquinho, porque ele não só ficou nessa de questionar se as bets eram válidas ou não, como os próprios influenciadores. Então, ele tocou na ferida, uma ferida muito importante. Vamos lá. Que já foi convidado para fazer propagandas para casas de apostas. Neste início, algumas plataformas me procuraram. Eu lembro de uma proposta de valor, eu não saberia dizer qual delas. Depois eu posso ver que me procurou, me oferecendo naquela época, que foi bem no início, que acho que eu ainda não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, R$560 mil naquela época, para divulgar. E geralmente as divulgações são assim, 2 vezes na semana você grava 2 stories, 3 stories, eles mandam o briefing, né? Só que ali eu já não aceitei e pronto. O padre Patrick Fernandes é reconhecido por seu trabalho pastoral, influência digital e profundo engajamento com questões sociais e comportamentais que afetam a juventude e as famílias brasileiras. O padre se dispôs espontaneamente a falar à CPI, porque, segundo ele, tem atendido muitas famílias que estão sofrendo por causa dos jogos. Para que a CPI possa efetivamente dimensionar a extensão do drama humano por trás dessas apostas online, seria de imenso valor se o senhor pudesse compartilhar, preservando, evidentemente, o anonimato dos envolvidos, exemplos concretos dessa desestruturação que mencionou. O senhor poderia nos dar uma estimativa da frequência e da gravidade dos pedidos de ajuda que recebe? Para mim, os danos psicológicos que são os piores. Eu falo os danos psicológicos piores mais do que os financeiros para estas pessoas. Se você quer relato, acho que semanalmente de 1 a 2 pessoas, quando eu estou em Paropebas ouvindo, me procuram, ou a própria pessoa, que geralmente não é, porque uma pessoa viciada, gente, ela tende a negar. É aquele tipo de coisa, né? Eu paro quando eu quero, eu tenho o controle sobre a situação. Então, quando a pessoa chega ao ponto de reconhecer que está doente, que precisa de ajuda, aí a gente já está falando de um estopim, assim, sabe? De quem não aguenta mais. Na semana passada, influenciadores digitais reconhecidos nacionalmente prestaram depoimento na CPI das bets. Virgínia Fonseca e Rico Melquiades, que fazem propagandas para as casas de apostas,
Bets. Falaram aos senadores sobre seus contratos com as empresas. O padre fez um alerta. A gente se esquece também daqueles micro-influenciadores que estão presentes nas pequenas e médias cidades do nosso país, que começam a ostentar uma vida que aos moldes de muita gente é a vida ideal. Uma pessoa que antes não tinha muitos recursos aparece com carro de luxo, com viagens internacionais, divulgando estes jogos, que dá uma falsa ideia de uma vida fácil. O padre sugeriu que influenciadores sejam proibidos de fazer publicidade de jogos e apostas. Ao meu ver, as recomendações do tipo: não jogue se você não for maior de idade, ou jogue com responsabilidade, elas são totalmente ineficazes, não funcionam. E segundo, eu acho que deveria ter uma restrição maior por parte, aí vocês estão certos em restringir horário, esse tipo de coisa, e aí eu não sei até que ponto isso é possível, seria proibido influenciadores de divulgar. Eu acho que seria o meio, talvez, que deveria... Eu acho que deveria ser proibido de divulgar casas de apostas. Pois é, Lu. Eu acho que o que o padre fala, e quando ele toca na ferida, eu acho que deveria ser proibido de divulgar a casa de apostas. E lembra, inclusive, que a CPI, de fato, está focando naquelas pessoas com milhões de seguidores. Mas que tem gente nas suas cidades, nos seus municípios, com menos seguidores, que também influenciam bastante. Ou seja, a questão da Virgínia, porque me desculpe, mas ela tem a coragem, né? Ela é uma pessoa com muitos seguidores e ela está numa linha de frente que foi com todo um perfil numa CPI, levando uma imagem, tentando mostrar uma imagem, né, de família, com um moletom com a foto da filha. Então, teve toda uma performance que cabe, de fato, o questionamento sobre esta pessoa. No entanto, a Virgínia é só uma das pessoas envolvidas nesse processo. A gente tem, por exemplo, a gente gosta de futebol, né, Lúcia? A gente acompanha vários jogadores de futebol envolvidos diretamente com manipulação de apostas. Um desses jogadores, inclusive, pode ser suspenso, está totalmente envolvido, que é o Lucas Paquetá, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com as investigações. A gente teve jogador de seleção envolvido. Então, não é qualquer coisa essa CPI das bets. A CPI das bets fala sobre as casas de apostas, as bets, dos jogos como o do Tigrinho, mas ela também investiga desde o começo da manipulação das apostas, né, da manipulação de resultado de jogos, que a gente sabe que no Brasil é muito antiga, tem mais de 15 anos que isso vem acontecendo, e a gente está falando, por exemplo, de competições nacionais como o Campeonato Brasileiro, que envolve a CBF. Então, tem coisa muito mais profunda para quem acha que é só um joguinho na internet. Então, é uma CPI importante. Eu acho que o papel do padre na CPI foi fundamental para a gente também trazer informações interessantes. Ele alfinetou mais e, inclusive, chegou a falar para os senadores, olha, a gente precisa criticar, a gente precisa realmente criticar quem promove bets, porque isso tem que acabar, essa influência, essa divulgação, essa galera só vai parar quando parar de ganhar dinheiro mesmo. Eles não estão fazendo isso porque eles estão de entretenimento, porque quando eles querem entretenimento, eles viajam, pegam um jatinho e viajam. Adorei, uma alfinetadinha assim, opa, para todos esses milionários. Ele, inclusive, fala que poderia ter ficado milionário, porque logo no comecinho das bets, a proposta foi de R$560 mil. E hoje, né, ele nem tinha 6 milhões de seguidores ainda, foi bem no começo. E hoje tem pessoas que recebem 560 ou propostas de 500 mil, 200 mil por semana. A gente está falando de gente que recebe essa proposta por semana, gente. A gente está falando de que recebe por mês. E no caso dele era R$560 mil para fazer 2 vezes na semana um anúncio das bets. Então, é algo que a pessoa diz, não estou nem sentindo e vou fazer mesmo, sem se aprofundar no que realmente é importante, que é a vida das pessoas. Então, isso é um mínimo de consciência, tá? Eu não sou de defender padre, não, mas eu vou dizer que eu fiquei surpresa com o depoimento completo do padre Patrick na CPI das bets, com o comportamento de outras pessoas, com o tocar o dedo na ferida, porque, logicamente, ele não ia ser bem visto
E teve um outro ponto, Lúcia, que eu gostaria de destacar, que é o seguinte: teve um determinado momento que ele fala, eu fui criticado não na minha congregação, mas em outras igrejas, porque eu viria aqui. E aí ele fala, eu fui criticado, mas a gente precisa vir aqui para a gente trazer luz, para a gente trazer informação sobre o que está acontecendo, porque as pessoas, tem pessoas que leem e não entendem o que está acontecendo. Parece que o brasileiro se acostumou a ler o título das matérias e não ler as matérias. Ele fala sobre isso. Então, é muito importante ele estar nessa outra ponta do processo como influenciador e também como alguém que ouve os relatos das famílias que sofrem diariamente com as bets que ele associou, com uma droga. E, de fato, a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre essa influência que já foi classificada como uma epidemia, pode ser classificada até no Brasil como uma epidemia, e a gente precisa levar a sério o que vem acontecendo. É isso, Lúcia. Você conheceu o Padre Patrick? Não conhecia o Padre Patrick, mas também eu não sou público, né, minha gente? Agora, realmente, é muito curioso, né, Dai? Porque no começo, quando as bets estouraram, esses jogos e cassinos online, ainda a religião estava muito forte no combate a isso. Hoje, eu não posso dizer que não está mais, porque eu não tenho informação. Mas o que parece é que pastores da igreja evangélica, outros padres, estão se preocupando com outras coisas quando deveriam estar se preocupando com isso também. Porque, propriamente, o jogo ele tende a ser proibido em algumas igrejas, mas não só isso, né? Muitas pessoas acabam perdendo tudo nesses jogos. Tudo. A gente já falou aqui no Meteoro sobre pessoas que perderam a casa, pessoas que tiveram que terminar relacionamento porque o companheiro ou a companheira estava simplesmente perdendo tudo nos jogos, estava viciada. Teve gente que deixou de ir para a faculdade, teve gente que vendeu tudo que tinha. Então, sim, gente, é muito grave. E aí o padre tocou num ponto relevante ali, que são os micro-influenciadores também. Não somente esses grandes influenciadores, como Virgínia, Carlinhos Maia, que divulgam e influenciam pessoas a jogar. Façam um teste. Se você ficar acordado até mais tarde, de madrugada, entra nos ao vivos do YouTube e veja quantas lives de jogo de cassino online tem. De pessoas divulgando na live ou no Twitch, né, seja no YouTube ou no Twitch, que está ganhando e indicando as pessoas a jogar, ensinando a jogar, né? Então, sim, tem micro-influenciadores aí fazendo dinheiro e empurrando o pessoal para esse vício também. Se essa CPI for séria, vai conseguir derrubar muita gente aí em relação a isso. O problema é que eu não sei se é séria, viu, Dai? Eu não sei, não tenho muita... Eu tenho muita dúvida em relação a isso. O que você acha? Olha, Lu, eu espero, de verdade. O que você acaba de falar, o padre ele chega a falar sobre isso. Estão naturalizando, né? Como se houvesse uma romantização do que vem acontecendo, porque está escancarado esse tipo de anúncio. Ele fala também, ele faz uma crítica à TV aberta e ele fala da falta de políticas públicas. Então, assim, ele chega a falar tudo isso. O problema envolve muito dinheiro, envolve muita gente, envolve TVs. Então, assim, é muito difícil pensar sobre acabar. Do ponto de vista político e social mesmo, é muito difícil pensar em acabar, mas o ideal seria que acabassem esse tipo de apostas às bets. Seria, de fato, o ideal. Se houver uma regulamentação, limitações de propaganda, a gente já dá um passo importante. Dai, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Lu. E antes de ir embora, eu quero fazer um convite para você, hein? Vou colocar aqui na tela a doutora Ana. Olha a doutora Ana aí. E a Dai voltou para a tela, não tem problema. A Dai, acompanha com a gente aqui, que tem vídeo novo no Meteoro Telescópio. Do que a gente fala aí? Enquanto muitas mulheres aí postam vídeo em que fazem de conta que bonecas hiperrealistas ou os bebê reborns são crianças reais, muitos apontam que existe algo de errado com elas. Mas quem realmente precisa de ajuda? Quem faz os vídeos ou quem os critica? Nesse vídeo a gente vai explorar de onde vêm esses vídeos, de onde vêm as críticas e de onde vem a instrumentalização política por trás dos bebês reborn. É muito mais que um meme, eu garanto para vocês.
Vídeo novo do Meteoro Telescópio já disponível aqui no canal. Então terminou de ver esse corte, já vai lá. Se você está na live, espera a live terminar, depois já pode ir assistir também, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.